apresentar meu entrevistado, Carlos Sugawara, aqui nos estúdios comigo, diretamente de São Paulo para o mundo. Ele está aqui e a gente vai falar um pouquinho do quê? De circo, mas também de outras cositas más. Carlos Sugawara, bem-vindo. Oi, Tana, obrigado. Tudo bem? Nossa, prazer estar aqui, valeu demais. A gente quase não se vê, gente. Se vê todo santo dia, porque trabalhamos com cultura, trabalhamos juntos lá em Louveira. Verdade. E eu conheci o Carlos, gente, é o seguinte, Felipe Haas, que é o secretário lá de Louveira, meu amigo, já veio aqui no Francamente. Ele mandou no nosso grupo, falou assim, gente, esse aqui é o Carlos, o currículo dele, gente, o TCC. Eu brinquei lá no Stories, mas foi uma brincadeira com aquele fundão de verdade, porque o currículo dele tem 66 páginas. E conforme a gente vai conversando, eu vou descobrindo que ele não coloca tudo no currículo, não é mesmo? Mas vamos começar a desembrulhar essa história e descobrir quem que é Carlos Sugawara. Ai, meu Deus Carlitos, vale, me conte, desde a infância você queria trabalhar com arte, cultura, ou você queria ser presidente, advogado, engenheiro, ou contador? Cara, queria ser o cara do TI que conserta a impressora, no seu caso, videocassete, né? Que é uma pessoa meio cassete, velha. VHS, fita cassete, combinar com a fita bic, com a caneta Bic, ai, saudades. E esperar o rádio certo com play, rec, pause pra soltar e gravar sua música na rádio. Nossa, que saudades. Eu e o Sonequinha falamos disso outro dia, mesmo? né? Que o Sonequinha manda os sons aqui, a gente lembrou desse momento. Nossa, que a gente, cara. do outro lado da rádio, né? No radinho, É verdade. esperava o som favorito tocar pra gravar. Uai, eu me conheço desde pequeno, eu me conheço fazendo coisa de arte, né? Eu era uma criança meio chatinha, né? Assim, eu ficava sempre no meu canto com meus caneta, meus lápis, desenhando. Sempre no mundo da lua, né? Com a cabeça em qualquer outro lugar. Eu adorava ver música. É engraçado, né? Minha família sempre criticava, minha mãe principalmente. Eu ficava vendo esses roqueiros drogados. Ah, eu adorava. Que delícia, adoro o roqueiro drogado. Eu me lembro que eu era criança, minha mãe ficava apavorada de eu querer ver no Manchete FM, na época que existia, né? Uhum. Era Manchete FM lá nos anos 80, que tinha os clipes, Viu Kiss, que era os... Caralho, você tá falando uma era pré-MTV ainda, né? Porque a gente tinha poucos canais que passava videoclipe, né? Videoclipes, principalmente os internacionais, porque os nacionais passavam acho que no Fantástico, tinha uma hora. Exatamente, era assim, todo domingo tinha algum clipe no Fantástico Nacional, que eu até me lembro coisas antigas que eu tenho na memória, essa do Traje a Rigor, do Biquíni, umas coisas muito antigas. Tinha o Globo de Ouro, não tinha? Tinha, que era uma aquele coisa... César Filho. Tinha dois apresentadores, um homem e uma mulher, assim, meio de gala. Isso, né? Era uma coisa assim que eu adorava, que era no final de semana, ou sábado, domingo, mas no mais passado, era o Manchete FM que tinha, me lembro os clipes que marcaram, que era do Kiss, I Love It Loud e Jump do Van Halen. Caralho, você lembra os sons ainda, nossa. Me lembro, a primeira coisa de circo que eu via assim, além do Bozo, né, era o David Roth dando salto, fazendo estrela, fazendo aqueles saltos espacate, eu falava, nossa, que legal. Mas assim, eu gostava de arte, eu sempre gostei de arte. Eu tentei fazer outras coisas da vida, mas eu quando era criança, na minha cabeça, eu achava que eu ia ser um grande desenhista de quadrinhos. E roqueiro nas horas vagas. De verdade. Enquanto todo mundo quer ser rockstar, não. Eu gosto de música porque eu gosto, mas... E eu desenhava muito, né? Ganhei bolsa, não pude aproveitar na época porque não tinha como fazer o curso, mas... enfim, ganhei alguns prêmios quando era criança, ganhei uma bolsa de artes plásticas, só que não pude fazer. Então eu achei que eu ia ser artista plástico. Prestei faculdade, entrei assim, bati na trave e entrei para entrar na Unesp, o Instituto de Artes. E naquela época, na Unesp, tinha um núcleo de matérias que eram para todas as áreas, que era para todo mundo. Que era... Isso mais ou menos, com quantos anos você tinha? Porque assim... Essa decisão de escolher faculdade, eu, pessoalmente, acho que a gente tem que escolher muito cedo. A gente não tem bagagem de vida ainda. Exceto se você já tiver uma habilidade, já tiver ali uma coisa despontada na tua vida. Escolher, porque na minha época você tinha que escolher o que você vai fazer pelo resto da tua vida. Não tinha essa mobilidade que a gente tem hoje. E também não tinha essa escassez tanto de emprego, né? Tipo, você vai se formar advogado, mas você vai dirigir um Uber, né? Antigamente você não tinha muito isso, né? Como que foi pra vocês? Porque você falou, eu ganhei a bolsa, eu não pude aproveitar, na época não rolou. Também a sua mãe, né, falando, fica assistindo esses roqueiros, vagabundo, drogado, né? Mas esse momento de escolha pra você, porque é um momento que muitos jovens passam e ainda hoje a cultura... Não é a primeira opção da família, né? Nem de família de artistas. Eu sou o primeiro, na verdade, da família toda.
É muito louco, porque o sonho da minha finada mãe era que eu fosse funcionário público, que eu prestasse concurso, aquelas coisas de gente da periferia que, enfim, minha mãe era imigrante nordestina. Que vê essa estabilidade no serviço do funcionalismo público, né? É muito louco isso. E aí, na verdade, foi o seguinte, né? Você está realizando o sonho da sua mãe, sempre concurso, veja bem. É loucura, né? Quem diria com arte e cultura. E aí o fato foi que eu não tinha outra opção, porque minha família não tinha condições de pagar a faculdade e estava tudo lascado, tô falando nos anos 90, né? Uhum. Panorama bem complicado, e aí a gente pegou a época pós-Sarney. Nossa, aquela entre-safra, entre fim da ditadura, Sarney, uma passagem por Collor. Collor, que Itamar, conquistou lá ele e a Zélia confiscaram as poupanças também, uma grande crise no Brasil, né? A inflação altíssima, você recebia num dia, no outro dia não dava para você comprar comida, porque tudo subia, né? Tem uma galera que não tem noção de como foi a economia brasileira, né? De como essas coisas aconteceram. Era assim, eu me lembro que eu ajudava em casa, né? Tanto financeiramente, depois de um tempo, como também a questão de fazer compra no mercado. Naquele tempo, não sei, não peço atenção hoje, mas eram umas coisas que etiquetava, que os caras iam colocando, e minha mãe sempre falava para olhar, e era essa que você falou mesmo, era uma loucura. Você olhava o molho de tomate, e era aquela loucura, todo mês, não estou exagerando, mas mudava, era cruzeiro, cruzado novo. Falava, até chegar ao real. Até chegar ao real foi um processo. Cara, mas eu lembro que você falou da etiquetinha, eu lembro de olhar a etiqueta pra ver se alguma tava sem remarcação. Isso! Pra pegar mais barato. Caralho, exatamente. Nossa, era outros tempos, era bem difícil, viu? Jovens, vocês não sabem de nada. Sabem, né? Jovens têm que acabar. E aí foi o seguinte, cara. Eu fui vendo as opções que eu tinha, USP, Unesp, que eram as únicas públicas que tinha em São Paulo, eu não tinha condições de sustentar ou ir para fora de São Paulo. Eu falei, vai ter que ser aqui. E aí eu prestei tudo, né? Imagina, eu prestei Química na USP, óbvio que eu não passei. Química, gente, eu só decidi artes plásticas, não, vou fazer Química. Mas porque eu era só para tentar deixar minha família um pouco mais feliz, porque na Unesp eu prestei Educação Artísticas, né? Licenciatura plena em alguma área específica. Então eu falei, então na USP tem que ser alguma coisa mais chique, né? Elegante, arquitetura, e óbvio que eu não passei. E ainda assim, porque eu venho... Jovens, vocês não sabem, eu peguei uma das maiores greves que teve no estado de São Paulo, que foi uma greve que durou quase 6, 8 meses. Greve de professores. De professores. E aí eu me lembro porque eu era uma pessoa que nas exatas sempre fui muito ruim. E minha média, para se ter uma noção, era tipo 1,5, 3, 4. E não é que era um estudo difícil. Que aí depois, né, minha família juntou dinheiro e me pagou um cursinho no último ano. Porque eles sabiam que, assim, eu era a pessoa que errava, estou exagerando, mas tipo, não sabia escrever meu nome direito, era horrível. Mas dislexia? Talvez, não? Não, é realmente... Alfabetização mesmo. Cara, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não fui num adolescente problemático nesse aspecto, mas, por exemplo, em estudos, principalmente em área de exatas, era uma lástima, assim, uma coisa horrorosa. Era tipo, a professora dava na véspera, te juro, era assim, João comprou 6 laranjas por R$10. Com R$20, quantas laranjas o João comprará? Depende. Aí na véspera. Hoje, amanhã que tem inflação. Isso tem isso. Mas... E aí no dia da prova a professora tocava, Zezinho comprou 10 limões por R$5. Quantos limões custarão 6? Eu errava, eu tinha esse dom. Depois de um tempo na época, eu fui avaliar, falei, gente, como é que eu era tão tapado? Eu não sabia o que aconteceu. E aí, o único curso que eu entrei foi Educação Artística. E o que me salvou na Educação Artística, aqui na Unesp, a parte prática tinha um peso maior, né? Passei da primeira fase assim, tipo, bateu na trave e entrou. E aí, mesmo no final, na média final, eu fui um dos últimos colocados para entrar no curso. Mas o que me salvou, porque assim, Química, as coisas de exatas eu me lembro até hoje, né? Que minha família ficou me zoando durante muito tempo. Tipo, eu não podia zerar, né? E eu tive o dom de acertar só uma das de exatas. E aí na média final... Estava predestinado a entrar na educação artística. E aí é isso, eu entrei na educação artística achando que eu ia ser um grande artista plástico, meu sonho era ser desenhista de quadrinhos, eu queria trabalhar sei lá, na Marvel, na Maurício de Souza, que eu adorava. E aí acontece quando eu entrei dentro do meio da academia e comecei a acompanhar as artes visuais, me decepcionei grandemente, achei péssimo, tanto as pessoas não inspiravam.
os grandes artistas plásticos, professores, eram péssimos, tipo, péssimos de atitude, podiam ser grandes artistas. Quer dizer, grandes artistas, por trás às vezes de um grande artista, há um grande arrombado. Ah, verdade, a isso gente é tem verdade. que levar isso muito em consideração. Segura a mágoa, segura a mágoa. Seguro? Aqui é João Kleber, segura aí. A gente já volta pra xingar artistas. Epa! Vamos chamar uma música, tô brincando, gente. Vamos chamar uma música, daqui a pouquinho a gente volta aqui diretamente. Carluxo, estamos lá falando o quê? Mal dos artistas, você se decepcionou. Exato. Isso é uma coisa que acontece bastante. Há a decepção com a academia, em vários sentidos, né? Sim. E também houve uma decepção aí com a galera que não era tão legal quanto parecia, né? Porque na vida é uma coisa, né? Quando você vê, eu me lembro que na Unesp tinha até professor que escrevia artigo para jornal, Estadão, Folha. É que eu era uma pessoa alheia nesse sentido, porque eu sempre fui meio comercial, né? Artes plásticas, visuais, eu gosto de quadrinhos. Música, eu sempre, por mais que eu tenha feito jazz, fusion, tenha feito erudito, eu tenho um pé no hard rock, no AOR muito forte, melodic rock, essas porra todas. E aí o fato foi que eu entrei lá, por incrível que pareça, eu trabalhei durante 2 anos como ilustrador da prefeitura, era o Centro de Controle de Zoonoses, né? Eu fazia as ilustrações, naquela época não tinha Photoshop, Canvas, era Pestap, era mesa de vidro, luz, durex transparente, e a gente ia fazendo as coisas tudo ali, né? E aí eu até trabalhei como ilustrador, fiz algumas coisas até para programa de companhia de teatro, programinha, desenhos e tal. E aí, só que eu já tocava, né? Tocava, quer dizer, eu já teimava em tocar. Porque então, você tem uma formação em música também, como se não bastasse, né? Como se não bastasse, você também tem a formação... É assim, eu sempre vi muito música desde pequeno, eu sempre quis tocar, né? E tinha um violão velho lá em casa, que era de um tio meu, e aí era um tonante aí dos violões, uma coisa horrorosa, com corda de aço, eu ia pra caramba dele. E aí eu comecei a tocar isso, e mais tarde que eu fui tocar guitarra, que era o que eu queria, isso no colégio. E aí na Unesp, como eu falei, mesmo não importava se naquela época, né? Se você queria fazer artes visuais, teatro ou música, você tinha que fazer a base de todas as disciplinas. Então desde o primeiro ano tinha aula de música. E aí eu sempre estudei por conta. Naquela época não tinha internet, né? Igual hoje, não tinha Google. Eu não podia botar assim, por exemplo, Guitar Tab, PDF Metallica. Você não ia achar. Gente, nada. Não. Eu sempre falo aqui, cara, às vezes eu não tinha dinheiro pra comprar disco, porque disco era uma coisa muito cara, né? Verdade. Às vezes uma fita cassete de uma promoção das lojas americanas, Exatamente. uma coisa assim. Mas a minha fonte, meu recurso para achar letras de música, né, que não tinha acesso a encarte, era a revistinha de Toque Fácil. Isso, Toque Fácil, nossa, cara. Toque Fácil e trocar zine, né, trocar carta, escrever pra galera. Isso fez parte da minha formação de caráter, de pesquisar informação. É que as pessoas perderam um pouco a hábito de pesquisar informação, né, gente? Isso acarreta grandes consequências para a sociedade. Você me desenterrou uma memória, porque quando eu era criança, eu sempre, como falei, desenhava. E uma coisa leva a outra. A primeira vez que eu vi uma capa do Iron Maiden, eu pirei. Óbvio que minha família ficou preocupada, né? Caveira, morte, Deus, Satanás. Porque você também vem de uma família religiosa. Conservadora, assim, total. E aí o que acontece? Quando eu vi a primeira capa do Iron Maiden, eu pirei, cara. Porque o Iron Maiden... Bom, os LPs antigamente, não sei se as pessoas sabem, era um bolachão quadrado que vinha com encarte. E as letras... então eu aprendi inglês, na verdade, por ficar fuçando o encarte. Malditos artistas brasileiros que me impediram de aprender inglês. Não, mas é que era louco. Chico Buarque, você me deve um curso. Pô, Chico Buarque, aí, ó, tá ok? Tá ok, teve essa questão aí. Então, o fato é que eu fui na minha vida, as coisas que eu planejei não deram muito certo. Toca aí, high five. As coisas que... Você só brincar, você fez 3 faculdades, cara, eu não quis fazer. Foi uma necessidade, uma busca. Eu falo assim, né? Por mais que eu tenha crises espirituais, religiosas, de fé, eu acho que foi mais uma busca espiritual, porque a arte sempre me completou. A arte me respondia às minhas angústias e às necessidades que eu tinha. E foi tudo muito junto. Então, assim, eu cresci desenhando, mas ouvindo música, mas as capas dos discos... Pode baixar. É só espirrar na minha cara. As capas... Nossa, a diferença. As capas dos discos, como Iron Maiden, sempre me... Porque eles tinham várias mensagens, tinham uns easter eggs lá, umas coisinhas, é incrível. Então, as capas de disco de progressivo, de metal, Emerson Lake Palmer tinha o Giger fazendo, né? Tipo,
enfim, você tinha vários artistas plásticos fazendo capas de Sim, disco, era maravilhoso. desenhistas incríveis. Tinha vários significados, várias mensagens, e aí assim, eu cresci meio que com isso, né? Com todas essas coisas, e eu gostava demais. E aí eu tocava já, e aí quando eu entrei na Unesp eu continuei trabalhando com artes visuais, só que era assim, você fazia os 2 anos geral, e os 2 últimos anos era específico só da sua área. E aí quando terminei o 2º ano, eu falei, cara, não vou conseguir continuar nas artes visuais, artes plásticas, vou fazer música. Só que, olha como a vida, a terra plana gira. Desde que eu entrei na Unesp, as pessoas acham muito engraçado, né? Eu não tinha noção do que era a vida, no sentido de experiência, ainda mais de trabalho. O primeiro trabalho remunerado que eu tive foi com teatro. As pessoas, seríssimo. Eu tenho um querido amigo meu, Fernando, que inclusive de que eu alugo a casa hoje, com essas décadas, ele era sonoplasta, ele trabalha com música, ele tem estúdio, enfim, faz um monte de coisa. E ele me chamou para ser operador de som e ajudar numa companhia de teatro, com montagem, desmontagem. E aí eu aceitei, lógico, preciso de dinheiro, quero trabalhar. Então, desde o meu primeiro ano da faculdade, eu comecei a trabalhar com teatro. E aí uma coisa leva a outra, eu trabalhei com várias companhias. Anos mais tarde, que as pessoas falam, mas Cora, você ganhava dinheiro com teatro? Sim. Que pra mim era normal. Chupa Fernanda Montenegro! Não, tem tempo. Ganhar dinheiro, que eu digo, é pagar as contas, sobreviver Como não diz é? a camiseta dele, menos boletos, mais grana. Olha, menos boletos, mais grana. Gostei da camiseta. Exatamente. E aí o que acontece foi que aí eu continuei trabalhando com teatro, eu trabalhei com artes visuais um pouco, ilustração, fiz a faculdade de música 4 anos. Aí entrou um ponto, nisso eu já estava fazendo, né, hoje é chamado EMESP, na minha época era Universidade Livre de Música Tom Jobim, atual EMESP. E lá eu fazia guitarra jazz fusion, fiz aula com Marcelo Munari, que era do funk com o Legusta, fiz com o Luiz Walker, fiz com Alemão Moisés, assim, porque eu queria ser, como se diz, minha família sempre criticou as coisas que eu via. Aí eu falei, vou ser erudito, né? Eu tive contato... Eu achei que você queria ser guitarrista de hard rock. Então, você veja bem. Punheteira, que fica punhetando a garrafa. Nossa, a garrafa é eu. A garrafa é? A garrafa é comigo, a guitarra é com você. Gente, não, mas é que era uma coisa louca, porque eu não tinha noção do que era cultura brasileira. Pra mim, do que eu conhecia quando eu era criança, que eu conhecia por isso que é importante as universidades, o que eu conhecia de música brasileira era que tinha um cara chamado Tom Jobim que escreveu talvez uma música chamada Garota de Copacabana, era meio assim. Eu era totalmente leigo. E aí quando eu entrei na Unesp, que eu tive acesso a Egberto Gismonti, a primeira vez que eu vi Egberto Gismonti na minha vida, eu chapei. Que eu tinha uma busca, eu ficava me questionando, né? Que eu gostava muito de hard rock, mas falei, cara, não tem sentido eu ficar falando inglês, coisa em inglês, uma cultura que não é minha. Eu pareço meio lesado, mas eu pensava, eu falava, verdade, pra mim eu achava curioso isso, eu gosto, eu amo, tá no meu sangue, mas eu sentia falta de alguma coisa de identidade nossa. Aí que eu descobri Djavan, cara, só mais tarde, só na faculdade, foi ridículo. Tom Jobim, o Egberto Gismonti, Rafael Rabelo, e aí abriu um outro universo. Aliás, só um parênteses, depois eu preciso te mandar o canal do Hamilton de Holanda, falando do Baden, falando da mistura da música africana com a música brasileira. É incrível o canal do Hamilton. Hamilton de Holanda, me lembro quando ele participou do prêmio Visa MPB de música instrumental, que era alguma coisa assim, que era um prêmio antigo que tinha, que premiava financeiramente instrumentistas brasileiros, e eu me lembro quando ele começou. Ele, André Memari. Que legal. Eu me lembro. E aí, assim, né, nessa época que eu comecei a ser erudito, eu meio que abandonei essa coisa do hard rock, heavy, melódico. Ele está fazendo aspas com os dedos aqui, só para deixar claro. Ah, tá. Erudito para você que tá vendo. É bom vocês entenderem. Porque assim, eu falei, porque pelo menos agora a gente tem menos preconceito, né? Sim. Porque pelo menos agora eu toco violão erudito, eu toco piano. Mas você tá falando disso, a gente vai voltar no próximo bloco para isso. Mas pra essa coisa de, pelo menos eu toco erudito, era um passar recibo pra sua família, de repente? Meio isso, porque aí pelo menos não reclamavam quando eu tava tocando. Aqui não é só um bate-papo e sobre arte, aqui também é terapia. Terapia! Isso aí, Brasil. Vamos de som. Diretamente dos suntuosos estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Carlos Sugawara, o homem das artes, o homem em que sua busca espiritual, a sua busca... A gente tem umas buscas na vida e às vezes a arte, ela não que ela resolve as questões, mas para aquele momento a arte pode resolver bastante coisa, né? Não necessariamente só sendo um artista e seguindo aí pelas expressões artísticas,
Mas às vezes você está numa busca, uma música que você escuta, um livro que você Sim. lê, uma peça que faz sentido, é muito louco isso, né? Não, total. Esse impacto. A gente sabe o que a gente é, né? Tipo, eu sempre falo que a arte salva. Não que eu seja uma pessoa muito melhor hoje, mas eu acredito que sou muito melhor do que eu era antes. Porque eu vim de periferia, vim de periferia, ZN, anos 80, a gente sabe o que a gente é. E parece que tem alguma coisa dentro da arte, uma busca real, que quando você acha, parece que outras possibilidades se abrem. Por exemplo, tem duas coisas que me marcaram muito na música, né? Por mais que eu roqueiro, tudo. Eu me lembro a primeira vez que pra você ver a pessoa como é doente, né? Esse mesmo amigo meu me deu uma VHS do Egberto Gismonti, do Ensaio da Cultura. E ele, vê isso aqui que talvez você vai gostar. Melhor programa da música brasileira é o Ensaio. Eu tenho alguns DVDs ainda do Ensaio. Nossa, era muito bom. Programa favorito. Aquilo era uma aula. É aula mesmo. Sim. Tem coisa que eu carrego pra minha vida até hoje. E aí ele falou, vê isso aqui. Era do Egberto Gismonti. Ele falou assim pra mim, ele me conhecia, acho que você vai gostar. Eu desdenhei. Tá bom. E você sabe como é que eu estava ouvindo Egberto Gismonti? Fazendo faxina em casa. Eu falei, tava lá o DVD, eu falei, DVD não, que DVD, gente, é VHS. Eu falei, vou botar isso aqui, já que eu tenho que fazer alguma coisa, ajudar a minha mãe, então vou botar isso aqui. Tipo, defequei mesmo. Cara, o ensaio começava com infância. Infância não, palhaço. Olha só. Primeira música que eu brilhei. Cara, eu parei o que eu tava fazendo, eu falei, caralho, velho, era isso que eu queria tocar, era isso que eu queria ouvir. De onde esse cara tirou essa melodia? Aí eu fiquei em choque. Aí eu parei a faxina, eu fiquei meio hipnotizado até o final, vendo esse cara. Eu fiquei chocado, eu falei, caralho, velho, que som é esse? E aí depois de um tempo você vai entendendo que ele tem a fantástica, uma magia de fazer uma melodia tão cantável, extremamente rebuscada e sofisticada, só que não parece. Que uma coisa que tem dos músicos é que eles querem mostrar muita técnica, quer mostrar que sabe muito acorde de dissonância, muita progressão, muita substituição. E aí fica difícil ouvir às vezes para uma parte das pessoas, não fica algo tão natural. E o Egberto tem uma capacidade de fazer uma coisa que parece simples, só que você fala, caralho, velho, é difícil isso. Preciso de mais 5 dedos na mesma mão. Nossa! E me marcou aquilo profundamente, aquilo foi o que me fez querer tocar piano. Que eu tocava piano porque, não é que eu tocava, eu estudava porque ajudava na questão de música, era só isso, mas o que me fez querer tocar as coisas foram duas pessoas, Egberto e o Brega, Flávio Venturini. Que quando eu descobri Flávio Venturini, eu falei, caraca, velho, que bonito que esse cara... Flávio Venturini errou quando cantou Linda Juventude. Olha, a própria música. E aí o outro cara que me marcou foi o Ulisses Rocha, professor da Unicamp e tudo. Um puta violonista, me lembro até hoje, ele, de novo, uma pessoa assim, aquele jovem de periferia chato pra caralho, meio... E aí eu fui, de novo, esse mesmo amigo, olha curioso, a gente foi no Sesc Consolação. E aí eu tinha que esperar ele fazer alguma coisa. Ele, vai tocar um cara aí que é bom, fica aí esperando. Eu, que bosta, tá, vou ficar aqui. Cara, quando ele começou a tocar, eu fiquei assim em choque. Falei, caraca, velho, o cara toca violão. Porque eu conhecia violão erudito e tal, gostava, mas me fez que, porque o Ulisses tem aquela coisa de transitar entre rock, MPB, música pop bastante, próprio erudito, e tem uma linguagem muito própria, né? Sim. Tanto que o violão brasileiro são poucas linguagens que tem como de violão, né? Tem o violão erudito, tem o violão flamenco e tem o violão brasileiro. São 3 escolas distintas. Sim. Tem fingerstyle, técnico, mas cara, tudo é variação disso aqui. É muito único o flamenco, é muito único o violão brasileiro e o violão erudito tem a sua escola. E o Brasil é fantástico nisso. Então, aí, a partir disso, abriu a porteira e aí eu terminei a música, eu já estava trabalhando com teatro e aí eu já trabalhava com, inclusive, uma companhia que tinha coisa de palhaço e aí eu vi que o teatro, porque assim, por que eu terminei rápido a faculdade? Porque mesmo quando eu estava fazendo faculdade de música, tinha disciplinas optativas. E eu escolhi como disciplinas optativas História do Teatro Brasileiro. Então eu ficava na faculdade de segunda a sábado, das 7 da manhã até 1 da tarde, 2, e o resto do tempo eu tentava trabalhar. E aí quando eu terminei a música, eu já estava trabalhando com artes cênicas, como técnico de som, teatro, já tinha feito uma mini estreia como ator palhaço, mas para ajudar um amigo meu, porque eu conhecia de cor salteado os espetáculos que eu trabalhava. E precisavam de um palhaço músico e tal, então, enfim, longa história. Era inclusive um texto do Carl Valentim,
que era uma adaptação de uma sketch de palhaços músicos. Então tinha que ter alguém que tocasse mesmo, eu tocava. Então os outros atores, que eram palhaços bons mesmo de verdade, seguravam a onda e eu ficava com as cenas, coisas mais simples. E foi tudo convergindo para esse momento onde a tua experiência no teatro, né, e a tua formação na música e a tua alma de artista se encontra com as artes circenses. Foi total, porque aí o que acontece foi que dentro do teatro, assim, enquanto eu estava na música, não tinha aquela politização, aquela coisa. E quando eu entrei dentro do teatro, o teatro, todas aquelas indagações, as questões que a gente tem sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a nossa vida, sobre religião, tudo, um bom curso de teatro te oferece, porque um bom curso de teatro tem o quê? Você tem que estudar o panorama, contexto histórico e cultural que vive determinado autor. Sim. Tipo, tem o Henrique Ibsen, Casa de Bonecas, tal, o cara fez o texto dele lá. Você não pode julgar a obra descontextualizada no momento que ela foi escrita. Sabe que isso é uma coisa que eu penso muito, assim, principalmente quando a gente tem essas discussões sobre o racismo, quando a gente tem essas discussões. Sim. Quando eu fui gravar o Caminho dos Bandeirantes, né? Não que eu seja fã do Borba Gato, não que eu seja fã dos Bandeirantes, tenho lá todas as minhas críticas, né? Mas é necessário que a gente deixe o homem ao seu tempo, né? Exato. Que a gente deixe as coisas dentro das circunstâncias onde elas aconteceram, né? Da arte, como ela se desenvolveu durante os períodos de guerra na Europa, durante o período medieval, e como a arte se desenvolveu no Brasil durante o período da ditadura, né? A gente tem que contextualizar essas coisas. Olha, o primeiro texto que eu estudei foi Gota d'Água. Foi foda. E assim, eu tive o privilégio, a sorte de fazer aula de história do teatro com dois grandes professores. Um é o Alexandre Matti, que é vivo ainda, aposentado. É um cara genial, fantástico, uma Barça ambulante, é uma Wikipedia do teatro. E o finado Clóvis Garcia, que na época eu fiz até aula com o Zé Renato, quando era vivo. Olha, teatro oficina, fiz rodado. E aí era muito legal, porque o pessoal fica falando muita bobagem, né? Fala, doutrinação de esquerda. O Zé Renato que você falou é o irmão do Zé Celso? Não, o Zé Renato é o que era do Teatro Oficina, Teatro de Arena, desculpa. De Arena. Teatro de Arena. De Arena é o Zé Celso. E Zé Celso. Eu lembro que o Zé Celso tinha um irmão... O Zé Celso é o Teatro Oficina, o Zinozona, e o Zé Renato era do Teatro de Arena, um teatro político que tinha protesto à ditadura. Já me confundiu toda. São dois... É porque o irmão do Zé Celso, não lembro direito de história, posso estar super enganada, falando uma merda gigante que eu acabei de tirar a informação do meu cu. Mas o Zé Celso, acho que o irmão dele morreu durante o período da ditadura. Acho que eu não me lembro, porque é muita informação. Mas eu procurei no Google. Procurei no Google. E aí, e isso é muito legal, porque essa história eu falo porque eu fiquei 6 anos, quase 7 numa universidade pública. Então, eu sempre falo, né, eu nunca vi plantação de maconha, eu nunca vi gente correndo pelada. Eu nunca vi isso. E nunca me chamaram, uma pena. Nunca me chamaram pra nenhum eu fiquei bem chateado, muito chateado isso. Enfim. Ai, Entraub, onde você está estudando, hein? E aí o que acontece é que, na verdade... me encantava a idoneidade das pessoas, a inteligência que elas tinham e como elas apresentavam as coisas. Nunca existiu doutrinação, existiu assim, informações, referência bibliográfica, livro, contextos, dados, estatística. E isso me abriu a mente, falei, caraca, velho. E o teatro começou a responder as minhas perguntas. Imagina que nessa época, digamos que por livre e espontânea pressão, eu era obrigado a frequentar a igreja. Para evitar problemas maiores na minha família, eu ia, então, assim, tudo bem, nada contra quem vai. Então, assim, era muito louco, porque eu sempre estive em dois mundos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu tava dentro do... mundos que são distintos, né? Embora a gente reconheça que tem igrejas que têm as expressões artísticas, fazem uso das expressões artísticas, tem encenação de teatro, tem música, enfim. São ferramentas também. Gente seríssima, gente boa. Tudo bem, mas tirando essa parte... Um lugar é opressor no sentido de tudo é culpa, tudo é errado, tudo te leva para o inferno. Se você não seguir isso, vai, né? Muita hipocrisia, na verdade, né? Tem muita coisa... E a arte que te liberta de todos esses estigmas. Calma aí que a audiência tá ligando. Continua aí, Carluxo. E aí o teatro veio suprir uma necessidade intelectual que eu tinha, né? Isso para mim foi importante e comecei a saber dar um nome aos bois. Porque você se questiona sobre a sociedade, sobre a vida, sobre opressão, sobre manipulações, sobre tudo, e você começa a entender que tudo é possível de mudar, como diz o Brecht, né? Sim. A gente tem que acreditar, porque esse tipo de crença, de fé que é importante, né? Não manter as coisas do jeito que tá, ou não fazer diferença na vida das pessoas. Que é daí que vem a palavra do conservador, conservar tudo isso que tá aí, tá, não ter a mudança, não ter a transformação.
E o novo sempre vem com outros quereres, com outras vontades, com... A sociedade muda, né? E nos últimos, sei lá, 30 anos, a sociedade mudou muito rápido. Muito rápido. Né? Ainda mais nos últimos 10, né? Imagina, a gente tá falando de fita cassete aqui, lá com caneta Bic, lá com Durex, né? Pra eu posso falar porque eu peguei a época, eu não gosto de entrar, porque o pessoal faça um cálculo e procurem ver quem era o presidente ou o poder no Brasil dos anos de 90, principalmente de 96, 99, 2000, porque eu sofri as repressões que faziam na universidade pública, né? De corte de verba, de fazerem apagões. Então, porque isso parece que é uma coisa tão recente, né? Mas assim, eu lembro que a primeira greve que eu tive contato na vida foi greve dos professores, né? Minha mãe era educadora, minha madrinha, minha tia era educadora, enfim. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção foi realmente esse sucateamento da educação brasileira. Nossa, né? Total. Que é, como dizia a Darcy Ribeiro, é um plano, né? Isso não é por acaso que isso acontece. Mas a gente tem todas essas questões que nós já passamos por isso, né? Esse corte de verba, essa recessão no país, enfim, a gente já passou por isso e a história se repete, né? Um pouco pior, na verdade. O que eu achava que era ruim na Unesp, na minha história, eu falei, nossa, nem se compara com hoje, na verdade. E aí, bom, só tentando resumir a história, e o fato é que uma coisa leva a outra, e eu sempre gostei do humor, né? Talvez de vir de talvez muito sisudas, pessoas sérias, e eu cresci, eu sempre falo, eu tenho um péssimo senso de humor, porque eu cresci vendo Zorra Total, vendo... Mas esse conflito seu de ir pra arte, de migrar pra arte, já um adulto, já com formação, isso ainda impactou sua família? Isso, ou você falou, eu ia na igreja por pura obrigação, né? Como que foi isso até o momento que você rompe ou para de ir na igreja e continua buscando a sua verdade, a sua fé de outras formas, né? Porque há várias formas de encontrar com Deus, né? Talvez verdade. A arte seja uma delas. Para mim eu me senti mais tocado, realmente mais, como posso dizer, arrebatado em questões artísticas do que ouvindo uma pessoa gritando ou berrando no seu ouvido, né? Não estou falando que tem gente, que todo mundo, não, de modo algum. Não está falando de Van Halen, ele está falando de pastores. Não, eu estou falando... Você tem o Ed René, você tem o Ariovaldo Ramos, você tem o Ricardo Gondim, você tem o Caio Fábio, você tem o Henrique, você tem pessoas decentes, sérias. Só que, enfim, meus amigos cristãos dizem que eu tenho um dedo podre para escolher lugar, né? Porque realmente é cada coisa. E na verdade é difícil responder, porque digamos que eu insisti no erro durante muito tempo. Uhum. E aí, porque, como eu falo, eu procurei ser tão pristiniano dialético até nisso. Eu sempre dei o benefício da dúvida. Mesmo com um caruchinho aqui falando, olha, isso que esse cara tá falando é merda, porque você já estudou. Tanto que a minha busca foi assim, eu comecei a... eu era aquele jovem chato, né? Minha grana era toda para comprar coisa, eu ajudava em casa um pouquinho, eu juntava dinheiro para comprar o quê? Meus livros, porque transporte, e juntava minha graninha para comprar coisa de música, coisa de trabalho. E aí eu comecei, uma época, a gastar muito dinheiro com livros sobre espiritualidade. De livros de exegese, hermenêutica, homilética, de livros de gente boa mesmo, decente. Tem muita porcaria, né? Sim. Como eu era colaborador de um determinado pastor aí, eu recebia todo mês um livrinho dele, que depois eu descobri que eu falei, nossa, eu já vi esse texto em algum lugar. Mas enfim, outra história. O plágio. Escola Joyce Hasselman de escrita. Tipo isso, né? Tipo isso, que eu falei, nossa, eu vi isso aqui num livro do Felipe Ansem, que é uma pessoa séria, né? Mas enfim. E aí eu comecei a ver que tinha coisas muito desconexas ainda. Aí eu falei, cara, vou dar o benefício da dúvida. Então eu persisti no erro durante muito tempo, quando devia ter parado antes. Estou falando que todo lugar não presta de modo algum. Estou falando que talvez as minhas escolhas foram equivocadas. Mas é algo muito delicado, é algo que você não discute em família. Tipo, vai dar treta, você fica quieto. Tipo, hoje eu prefiro ficar quieto. E a espiritualidade também pode ser uma busca... A gente acha que a espiritualidade é uma busca pra fora, né? De responder questões do universo, que a gente nunca vai dar conta de responder. E é um movimento tão contrário, né? Que é um olhar pra dentro, é de você se pertencer primeiro e entender... o teu pertencimento no mundo, no universo, né? Por que estamos aqui, para que eu estou aqui hoje. Mas mesmo engraçado, mesmo a própria Bíblia, é engraçado que se você pegar ela fala mais sobre justiça social do que de hábitos e costumes. Se você pegar ela e estudar, você fala, é mais sobre ajudar, né, o pobre, viúvo e órfão, sobre ser justo com o estrangeiro.
Olha só que Olha curioso. aqui, Né? E é mais sobre repartir o pão e dar para quem não tem, sobre perdoar, do que sobre você. O Bolsonaro falou isso outro dia, né? Que Jesus Nossa, deu pão para todo mundo, aí ficaram atrás dele, né? Gente do céu. Mas tudo bem. Circo. Circo. Vamos voltar pro circo. Então, e a pauta, gente, hoje era sobre circo. Era sobre mas circo. assim, 66 páginas de currículo não dá pra gente Ai, botar gente, no é dia. que eu sou velho. Carluxo vai ter que voltar aqui outras vezes. Prazer. Mas Adoro, essa sua busca te levou ao circo. Então, exatamente, porque o que acontece, na verdade, eu sempre achei o humor uma coisa fantástica. Como cada um tem a sua história, não vou entrar aqui, mas fazer os outros rir é uma dádiva. E eu sempre gostei, eu sei que eu tenho um péssimo senso de humor, eu cresci vendo a Praça é Nossa, meu sonho era ser um personagem tipo a velhinha surda, que eu achava fantástico. Eu gostava do TV Pirata, eu adorava o Barbosa. Eu amava a TV Pirata. Gente, se vocês não conhecem o Barbosa, procura. Barbosa. Nossa, eu Eu adorava aquilo. Eu era criança, eu nem sabia o que significava ele... Aliás, pra você dar uma olhada na TV Pirata, deve ser muito errado assistir isso. Total! O cara só ficava encoxando todo mundo. Barbosa, Barbosa, pare com isso. Com isso. Eu falava já fantástico. Eu nem sabia o que era aquilo, mas eu falava, meu, é muito engraçado esse personagem magro com uma barriguinha assim, o cabelo todo zoado, aquela boca assim. É um dos personagens que mais me marcaram. E eu sempre gostei, eu lembro do Antônio Bujanra no Quem Sou Eu. Nossa, adorava o Ravengar. Adorava. Ravengar, o Luiz Fernando Guimarães, desde a primeira vez que eu vi ele como ator, eu falei, puta, que ator foda, cara. Aquela cara de canastrão meio debochado. Eu sempre gostei dessas coisas. Que era o humor. Eu era o tipo de pessoa que era tão ruim na minha juventude que eu tinha que anotar a piada no papelzinho pra contar, porque eu esquecia. Eu te juro, eu era o tipo da pessoa que contava a piada pro final. Entendi. E as pessoas ficavam com aquela cara de pastel, todo mundo. E foi trabalhar no circo. Então, vou chegar lá. E o que acontece? Tô tentando puxar, gente. Eu prometi uma pauta, eu tô tentando rasgar uma pauta. Vai chegar, ó. Tudo isso teatro. Ah. Eu estudei, sempre estudei muito. Eu consegui comprar na minha época um livro chamado O Livro do Brecht, chamado Pequeno Organon do Teatro, que falava sobre as questões do teatro épico, dialético e recursos de distanciamento, que é para a pessoa se politizar, ela ter intelecto, não só pela emoção, mas para entender. E aí o que acontece é que no Pequeno Organon, Brecht fala sobre usar os recursos circenses como maneira de distanciamento no teatro épico. Aí aquilo fez uma interrogação gigante. Só que porque Brecht, ele não aprofundou, ele só falou isso, usar o circo como recurso de distanciamento no teatro épico, ponto. Recurso de distanciamento a gente até entende hoje em dia, né? Mas, gente, largou a frase, saiu, não deixou dicionário. Não deixou. E aí, a distanciamento épico, o que acontece? Vou dar um exemplo pra você. Imagina que você tá vendo uma cena, uma criança chega pra você, chega numa cidade destruída, e uma criança chorando, falando, mataram meu pai e minha mãe. Eu preciso de ajuda. Aí a criança fala, onde é que você morava? Aqui dentro. Só que quando você tá emocionada, né? A música de fundo, tocando de Hollywood, de cordas. Só que quando você entra e vê o pai deles mortos, eles são da SS. Entendi. Entende? Pra quem não sabe, uma criança matou os pais nazistas. Então, aí você fica na crise, espera um pouco. Eu fiquei com dó dessa criança, mas agora os pais dela são nazistas, e aí entra o narrador comentando a cena. Você já não está mais imerso emocionalmente. Quebrou, Brecht não nega emoção, não é isso, mas tipo, quebrou aquela catarse da emoção de chorar e veio assim. Ou uma cena muito emotiva que a pessoa está quase chorando, aí vem uma piada em cima na sequência, para quebrar a emoção. Porque os recursos, o distanciamento é para você não ficar imerso na emoção sem refletir politicamente sobre aquilo. Sim. Então a ideia... Garoto Bombril. O Garoto Bombril é um exemplo de recurso épico. É um narrador que fala com você e explica, apresenta o produto. É quase que didático. Sim. No bom sentido, não é isso. E aí o Brecht falava sobre isso. Aí juntou o fato que eu gostava de humor e que eu sempre me interessei pela questão da politização da cultura e de Brecht me encantava as peças dele porque é muito rico o que ele traz. E atual, né? E atual, é 2021. super atual. E aí me espanta um moleque que não sabe de nada da vida querer supostamente desconstruir Brecht. Eu fiquei passado quando vi aqui, eu falei, vou ficar aqui, enfim. E aí juntou as duas, a fome com a vontade de comer. E o que acontece, né? Eu sempre tive uma cobrança no sentido de que tem que ter estudo na família. E tudo bem que eu consegui fazer 2 faculdades, mas eu falei, puta, eu preciso fazer um mestrado. Preciso fazer um mestrado, porque eu tenho uma necessidade de se autoprovar. Então, que eu comecei até a fazer aula como um aluno especial, na Unesp mesmo, só que aí eu abandonei. E aí a minha tese seria sobre o mito de carnavalização e a questão de teatro épico e dialético com humor, com o circo.
E aí, só que, cara, eu tava uma fraude. Eu ia pra bater cartão, porque eu não me sentia maduro intelectualmente pra fazer isso realmente. E aí, todo durante esse tempo, eu lembro que tinha uma colega que falava do Natal Nau de Ícaros, uma coisa. E aí, o que aconteceu foi que toda essa coisa de humor me levou ao palhaço. Porque o palhaço, ele, por questão do humor, da comicidade, eu estudei muito o Henry Bergson, Mikhail Bakhtin, que trabalham a questão do humor, porque eu queria entender o que faz as pessoas rirem. E por que o riso é tão político e cultural? Por que nós brasileiros do século XXI, em São Paulo, urbanos, rimos, não é a mesma coisa que uma pessoa do norte da Paraíba, do nordeste da Paraíba, no interior, vai rir? Porque a gente não pode julgar, né? Porque mesmo em coisas de pareceristas, você não pode ver um trabalho e criticar aquilo, mas se a pessoa gosta, julgar o conteúdo, você não pode né? julgar. É a parte técnica mesmo, né? Tem que ver aquilo do jeito que é. Porque uma coisa que é importante, e é uma outra pauta que eu vou entrar com ele numa segunda vez que ele vier, o Carlos também ele é parecerista, então ele lê projetos ali, esses projetos de lei de incentivo, de políticas públicas de cultura. E uma coisa que tem que ficar muito claro é que o Estado ele tem que fornecer as regras do jogo e fomentar a cultura, né? Viabilizar que a cultura seja feita, porque a cultura vai existir independentemente de Estado, né? As expressões artísticas. Mas não cabe ao Estado ditar qual é a cultura em vigor. Não é isso, né? Então você não julga o conteúdo do projeto, você julga o mérito técnico do projeto. Técnico, a proposta, a contrapartida, porque, e a coerência, a viabilização essas coisas. Porque o que acontece é que assim, isso para mim foi muito importante, porque não é o meu gosto que está em jogo. Sim. É aquela especificidade. Não é o que você acredita que é cultura, né? Porque tem gente que acha o funk não é cultura, só música erudita é cultura. Só a Sala São Paulo é cultura. Não é assim. O Capão Redondo não tem cultura. Perfeitamente. Então a gente sempre teve essa divisão no Brasil e isso está sendo alimentado novamente, né? A elite cultural. O que é elite cultural, gente? O que é alta cultura? É bobagem. O que é alta cultura? Se o pessoal lembrar que, por exemplo, o rondó, essas coisas, uma gavota, uma mazurca. A música erudita, cara, desculpa, isso era o funk da época? Era o que as pessoas usavam pra dançar? Quando fala gavota, quando fala uma mazurca, quando fala malapoca. Aliás, procura baile de favela e música egípcia, senão vão encontrar um negócio muito surreal. E aí é muito louco, porque isso era o que as pessoas usavam na época. Eram as danças, aquelas minueto. Ai, que música linda, erudita. Cara, era o que um homem e uma mulher, o máximo que eles podiam chegar pra se tocar, pra dançar nas cortes. A distância, aquelas musiquinhas quadradinhas, eram isso. Então, assim, você descontextualizar é muito complicado, né? Então a gente fala, Bach foi o maior dinheiro da igreja, né? Porque o Bach, ele compunha música para os conventos, para as feiras ficarem tocando, ficarem entertidas no tempo delas, não ficarem pensando bobagens. Por isso que a gente tem quase certeza que as partituras que chegaram para a gente é exatamente o que ele tocava. Aliás, você está falando o quê? Que Bach fazia música para as pessoas não transarem? É quase isso. Para manter as feiras ocupadas. É verdade, para manter as feiras ocupadas. Por isso que é bem didático. E aí eles pegam uma música do Bach e transformam o quê? No baile da favela. Com certeza vai pensar em alguma música acadêmica e criticando depois, eu estudei, fique à vontade. Quem falou fui eu, tá, gente? Não, mas é verdade. E o Bach era isso. O Bach tinha uma coisa que ele, quando ele fez o Pequeno Livro de Ana Madalena, aquelas coisas, ele era genial, porque ele fazia, por isso que é bom a música dele, porque é bem didática. Hoje, pra gente, nossa, é difícil, mas quando a gente pensa que há séculos atrás não tinha internet, não tinha Instagram, você não tem o que fazer. Você não pode pegar um ônibus e ir pra praia. Por isso que as famílias tinham 10 filhos. Exatamente. E por isso que também o nível de algumas coisas eram melhores, né? No sentido de a pessoa ela tinha que ficar tocando instrumento muito para poder pegar aquilo. E não, só voltando à questão do circo. Não, a gente vai ter que voltar outro dia na questão do circo. Ah, é verdade. Não, mas tempo para nada. Ah, não! 1 da tarde, cara. Eu falo muito. Tem no almoço. Está aqui, a pauta do circo não aconteceu. Mas você volta. A gente trabalha junto, né? Se você não voltar, dou na sua cara. É isso, a gente sai da violência, sempre que é assim, né? Volto, prazer. Da cultura à violência, que ele francamente... Isso é brincadeira, gente. Gente, o Carluxo tem várias frentes de trabalho. O Carluxo, ele é um pouco de tudo. Então, assim, eu ainda quero explorar mais essa coisa do parecerista. Com certeza, um prazer. E quero muito falar sobre circo. Ele lançou livros. Sim. Fala o nome do seu livro. Técnicas e Ciências Aéreas, Cordalice e Tecidos. Tem um outro livro. O primeiro... Esqueci o nome do primeiro. O primeiro foi premiado pela Funarte. Ele vai estudar um pouquinho a carreira dele pra ele vir me dar entrevista, entendeu? Porque assim,
O entrevistado tem que o quê? Estudar a si próprio antes de vir aqui no programa. O cara não sabe o nome do livro. E é com este fora que vamos terminar o programa. Ai, Brasil, vergonha! Prometendo a volta aqui. Que acabou em palhaçada essa porra. Gente, é isso. Ó, vou ficando por aqui. Esse programa estará mais tarde no YouTube e no Spotify. Isso. Fiquem bem, bebam água e Usem tchau. máscara. E usem máscara. Tchau, tchau. Francamente, com Tainan Franco. Não falamos de circo! Muito. Luxo! Ai, desculpa. Eu vou enfiar aqui. Olha, minha divulgação foi uma fraude. A arte do circo era a pauta de hoje. Vamos esconder aí que vergonha. Ai, meu Deus. É que é complicado, porque é muita coisa. Muita coisa. Mas basicamente... Francamente, com Tainan Franco.